convidados agora a abrir sua Bíblia no livro de Paulo, na carta de Paulo escrita aos Romanos, capítulo de número 5. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 11. Romanos capítulo 5. Eu estou tentando sair de uma virose, então a gente está com aquele incômodo. Talvez outros irmãos me verão aqui, talvez tossindo. Romanos capítulo 5, verso de 1 a 11, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ousa morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por a sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos juntos e meditarmos em sua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude na compreensão da mesma, abrindo os nossos olhos, clareando a nossa mente, aguçando o nosso ouvido e nos dando um coração receptivo a ela. Que por ela nós sejamos confrontados, corrigidos, edificados, e no final de tudo isto o nome do Senhor seja glorificado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero pensar com vocês, baseado nesse texto, sobre os benefícios da salvação. Quero propor aos irmãos nós pensarmos nos benefícios da salvação. Eu quero trazer isso para os irmãos, porque às vezes nós temos uma compreensão muito superficial, muito rasa e muito equivocada a respeito da vida cristã e de sermos salvos em Cristo Jesus. Às vezes a compreensão que nós temos é que ser crente, de ser evangélico, de ser chamado de cristão, é o simples fato de um dia pertencer à membresia de uma igreja local. Sou membro da Igreja Batista Jardinópolis. Ou o simples fato de que agora eu carrego a Bíblia debaixo do braço, espero estar comigo à noite, 7 horas eu vou para a igreja, sento, fico até logo, termino o culto, vou para casa, espero o próximo culto, e eu acho que a vida cristã é simplesmente isso: pertencer a uma comunidade local de fé, ou simplesmente carregar uma Bíblia debaixo do braço. Quando nós lemos a carta de Paulo à igreja em Roma, nós precisamos agora compreender de que ser salvo em Jesus Cristo é para além do pertencimento de uma comunidade de fé, e que isso abrange muito mais e de forma muito mais preciosa a nossa vida. Para nós compreendermos o que estava acontecendo aqui, apóstolo Paulo, ele estava em uma das suas viagens missionárias ali pela região da Macedônia, quando então ele escreve esta carta aos crentes
nos 16 capítulos que nós temos no livro de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo de número 11, Paulo traz para esses irmãos a doutrina da salvação e os seus benefícios. A partir do capítulo 12 até o capítulo de número 16, Paulo convida esses irmãos agora a transformar essa doutrina da salvação em vida prática. Por isso que ele diz lá: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No capítulo 1, Paulo escreve esta carta direcionada para aqueles que rejeitaram a Deus. De forma consciente, viram a glória manifestada do Senhor, mas de forma consciente rejeitam a Deus. Tanto é que no capítulo 1, no verso 19, 20 e 21, Paulo vai dizer que mesmo tendo conhecimento da glória de Deus, eles rejeitaram a Deus. Qual é o resultado disso? No final do capítulo 1 diz que Deus então entregou a cada um as suas próprias paixões. Homem começou a se relacionar com homem, mulher começou a se relacionar com mulher. No capítulo 2, esta carta então é direcionada para aqueles que nós chamamos de moralistas da fé. O verso 1 do capítulo 2 diz que mesmo acusando o pecado do outro, isso não nos isenta de passarmos pelo julgamento. E Jesus dá um outro nome, de sepulcro caiado. São aqueles crentes que por fora são bonitos, são cheirosos, têm boa pinta, têm fala de crente, se veste como crente, anda como crente. As pessoas olham para ele e tem medo pagão de cristão, mas o seu interior é podre, semelhante ao trigo. Eu sempre costumo dizer lá na igreja, porque Itabuna é uma cidade grande, quase 200 mil habitantes, não sei se todo mundo conhece, mas próximo lá de casa tem um cemitério chamado Campo Santo. Eu sou natural de Jussari, uma cidade pequenininha, onde tudo chega por último. O vento entra de ré para não ter trabalho de ir lá fazer a volta. Então na minha cidade não pode ser muito usado como comparação, mas Itabuna, que é uma cidade maior, tem um cemitério muito grande, que é o cemitério principal, que fica no centro, chamado já Campo Santo, cemitério Campo Santo. Ele fica ao fundo do Hospital Calixto Village, mais conhecido como o Santa Cruz. Eu gosto de ir a cemitério, eu acho interessante. E eu, quando vou no sepultamento, eu faço questão de entrar. E quem entra no Campo Santo, pelo portão principal à direita, lá não tem cova, lá não tem carneiro. Não, carneiro não existe cidade grande. Lá tem túmulo, jazigo perpétuo da família X. Cada túmulo um mais bonito do que o outro. Aquelas pedras de mármore bem polida, aquelas placas com o nome do falecido parecendo bronze puro. Ele é tão bonito que todas as vezes que eu entro no cemitério eu tenho vontade de morrer só para entrar naquele negócio, de tão atraente que é. Mas quem é encantado pela beleza exterior de um túmulo, logo é decepcionado pelo horror do cemitério. O capítulo 2 é para esse, os moralistas da fé, que encantam com a sua beleza exterior de crente, mas que no seu interior estão em decomposição, são pobres, estão mortos diante de Deus. No capítulo 3, então, o apóstolo Paulo agora redireciona a sua carta para aqueles que estão afastados de Deus. E além de dizer, ele aponta quais são as consequências. E aí no capítulo 3, no verso 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos, afastados, longe, eles estão da glória de Deus. Quando chega no capítulo 4, Paulo aponta a solução
para aqueles que se enquadram no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Então Paulo aponta por meio de quem nós podemos ser reconciliados com Deus, por meio de quem nós podemos ser reaproximados de Deus, e por meio de quem está a nossa salvação. E Paulo deixa muito claro que a nossa salvação está única e exclusivamente na pessoa de Jesus. E Paulo reforça isso escrevendo a Timóteo, dizendo: Timóteo, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Depois que ele traz isso, então no capítulo 5 ele diz: quais são os benefícios da salvação? O que é essa obra salvífica de Deus, manifestada por intermédio de Cristo Jesus, no seu sacrifício na cruz do Calvário, onde ele expia os nossos pecados, aonde ele derrama seu sangue, onde ele leva a nossa coroa, onde ele leva a nossa cruz, onde ele sofre as nossas dores, onde ele paga pela nossa culpa? Quais são os resultados dessa obra salvífica? Quais são os resultados desse sacrifício? Quais são os resultados da manifestação da graça de Deus na pessoa de Jesus? Então ele começa a dizer no capítulo de número 5, primeira coisa: sendo, pois, justificados. A palavra justificação é uma expressão jurídica, aonde o juiz chega para um culpado e dá sobre ele agora não a condenação, mas livra ele da culpa, inocenta essa pessoa de sua culpa, e ele é perdoado do seu pecado. Agora, Paulo está dizendo que em Jesus, no sacrifício de Jesus, Deus, o justo juiz, olha para nós, culpados, os quais estavam condenados a passar a eternidade no inferno, junto a Satanás, não sob o domínio de Satanás, mas junto a Satanás, junto aos seus demônios. Nós que estávamos distantes de Deus, nós que estávamos afastados de Deus, nós que estávamos caminhando a passos largos para o inferno, Deus, o justo juiz, ele olha para nós e na oportunidade que ele tinha de nos condenar, ele então em Cristo Jesus nos justifica, tornando-nos culpados, santos. Os que estavam destinados ao inferno, agora têm um redirecionamento de vida em Cristo Jesus, sendo redirecionado para uma eternidade com Ele. E aí ele diz assim: tendo sido pois justificados pela fé, primeiro benefício da salvação, nós temos paz com Deus. Há uma diferença aqui, irmãos. Não é paz de Deus, é paz com Deus. Paz de Deus, paz de Deus são duas coisas diferentes. Nós estávamos em guerra com o Senhor. Lá no Éden, o humano que era amigo de Deus, por conta do pecado, foi feito inimigo de Deus. E um grande abismo se abriu entre Deus e o homem. E a partir daí, nós vivemos então em um terrível pé de guerra com o Senhor. E aí agora Paulo está dizendo: por causa de Jesus, nós que vivíamos em guerra com Deus, agora temos paz com Deus. Os que eram inimigos foram reconciliados. Os que estavam afastados foram reaproximados. E o vínculo de guerra foi desfeito, transformando em um vínculo de paz. A expressão paz aqui é comunhão com Deus. Então, quando nós pecamos, nós não perdemos a paz com Deus, nós perdemos a paz de Deus. E aí a gente é levado pelo Espírito Santo a nos arrependermos, confessarmos as nossas culpas, o Senhor nos perdoa e temos a paz de Deus
Qual o primeiro benefício da salvação? É que o nosso passado, em Cristo Jesus, ele já foi resolvido. Nós temos paz com Deus. Talvez você possa dizer, mas pastor, é porque o senhor não conhece o meu passado. Tu não sabe da miséria que já foi minha vida. Tu não imagina já as besteiras que eu fiz na minha vida. Nossa, eu estou aqui na igreja, eu creio em Jesus, eu creio que Ele perdoa, mas as minhas culpas ainda me pesam. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz: pois nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O seu passado não lhe pesa mais. Uma vez que você crê em Cristo como Senhor da sua vida, uma vez que essa obra salvífica é aplicada no seu coração, o seu passado ele é perdoado e você agora tem paz com Deus. Você não é mais inimigo de Deus. Você foi reconciliado com o Senhor. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, de que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Então, primeira vez da salvação, o seu passado foi resolvido. Glória a Deus. Temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos. Nós somos amigos de Deus. Mas essa obra salvífica e esse benefício não se limita ao nosso passado. O verso 2, a parte A do verso 2, do capítulo 5 de Romanos, diz que da mesma forma em que o nosso passado ele foi resolvido, essa manifestação salvífica atua no nosso presente. De que forma? Ele diz: o qual pela fé, nós temos acesso a esta graça. A palavra acesso aqui é uma expressão grega que tem 3 significados. Primeiro significado da palavra acesso: permissão para introduzir na presença de Deus. Permissão para se introduzir na presença de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Deus não tinha permissão para entrar diante da presença do Senhor. Então eles entravam de forma representativa. O sumo sacerdote ia até o templo e, representando o povo de Deus, ele se introduzia diante da presença do Senhor. Agora, por causa de Jesus, que foi o sumo sacerdote, que foi o sacrifício substitutivo nosso, ele se fez agora o sacrifício perfeito, não mais para que outra pessoa nos representasse diante de Deus, mas para que nós, os que creem nele, os que estão salvos da ira, os que estão salvos pelo seu sangue, não de forma representativa, mas de forma pessoal, possa adentrar diante da presença do Senhor. Então, uma das bênçãos da salvação não é só que ele resolveu o nosso passado, mas agora eu tenho permissão para entrar diante da presença do Senhor. Mas a palavra acesso também significa permissão para adorá-lo ao rei. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele não somente entrava nos representando, mas ele prestava culto a Deus pelo perdão de seus pecados, pelo pecado da sua família e depois pelo pecado da nação de Israel. O texto diz agora que nós não precisamos mais de um sacerdote para entrar diante da presença e nem para adorar, porque o sacrifício de Jesus nos coloca diante
diante da presença do Senhor e nos dá condições para reconhecê-lo face a face quem Ele é. Acesso. A palavra acesso também tem um terceiro significado. É a ideia de uma embarcação que vem navegando em alto mar e de repente o mar fica revolto. Então o dono da embarcação vai lá, pega a âncora, atira sobre as águas. Essa âncora vai descer até o fundo do mar, no fundo daquele grande rio, e essa embarcação será mantida em segurança. O vento pode soprar, as ondas podem bater, mas esta embarcação ela não vai afundar. Ela pode até entrar água, ela pode até sacudir, mas ao navegar ela não vai, porque ela tem uma âncora que a sustenta. Passado o vendaval, se acalmar nas águas, essa embarcação pode chegar até o seu destino final em segurança. Quando Paulo diz aqui que pela fé nós temos acesso a esta graça, é que não somente temos permissão para estarmos diante do Senhor, não somente permissão para adorar a Deus, mas que nós podemos fazer isso em segurança, com tranquilidade, e ainda que os ventos soprem forte, ainda que as águas batam forte, nossa embarcação pode até balançar, mas ela não vai naufragar, porque nós estamos seguros na pessoa de Jesus. Jesus é a nossa âncora, Jesus é quem nos dá acesso, Jesus é quem nos permite adorar, e é Jesus quem nos sustenta, e por causa de Jesus chegaremos ao nosso destino final. Como diz o hino 328 do cantor cristão, chegaremos ao porto final do nosso destino em segurança. Ele não somente resolveu o nosso passado, mas ele atua no nosso presente. Se você tem o grande privilégio de estar aqui, cultuando ao Senhor, cantando ao Senhor, foi por causa do sacrifício de Jesus, que rasgou o véu, dando a você acesso direto ao trono da graça, e fazendo isso em segurança. Mas isso limita também ao nosso presente. Aponta também para o nosso futuro. Veja como ele termina o verso de número 2. Depois que ele diz que nós temos paz com Deus no passado, resolveu o nosso passado, que nesse tempo presente nós temos acesso a esta graça, ele nos dá uma segurança de futuro, no qual estamos firmes por causa de Jesus, e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Nós não andamos neste mundo como um cachorro sem dono. Nós não andamos neste mundo vagueando, estonteado. Nós sabemos de onde viemos, nós sabemos onde estamos e temos convicção de para onde nós iremos. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nada, irmãos, e nem ninguém mudará esta realidade. E sabe o que eu acho interessante? É que Paulo escreve para um povo que tinha medo de morrer, porque eles acreditavam de que de fato Jesus morreu e ressuscitou, mas nós não. Como que nós vamos poder ressuscitar se a carne é má? Como que nós vamos morrer e voltar para a matéria queimada? Não tinha medo de morrer. Irmãos, crente não tem medo de morrer. Uma pessoa que é verdadeiramente salva em Jesus Cristo, ela não tem medo de morrer, porque ela não fica como os desavisados, dizendo: quando eu morrer, Deus me coloca onde eu quiser, quando eu morrer, Deus vai me pôr no bom lugar, quando eu morrer, eu não sei o que vai acontecer comigo. Não, aquele que é salvo em Jesus Cristo, ele sabe que quando ele morrer, ele não está passando da vida para a morte,
e Ele enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá mais fogo, não haverá mais morte, todas as coisas foram passadas, eis que tudo se fez novo. Então a única coisa que a morte pode fazer comigo e com você é chegar diante de Deus e dizer: está aqui, Senhor, teu servo e a tua serva, me dá uma graça. Em uma das maiores crises da igreja de Corinto, Paulo escreve no capítulo 15, na primeira carta, um dos maiores capítulos, só para dizer a partir do verso 52, 53 e 54, que aquilo que era corruptível será transformado em incorruptibilidade, e aquilo que era mortal será transformado em imortalidade. Então se cumprirá o provérbio que dizia: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno teu? Ele resolveu o nosso passado, Ele atua no nosso presente, mas Ele nos dá a segurança de futuro. Nos alegramos na esperança da glória de Deus. Eu quero já caminhar para o final, trazendo os mais benefícios. Aí a partir do verso 13 ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. O interessante aqui, irmãos, que tribulação não é seta maligna. Tribulação aqui não é levante de Satanás. A palavra grega para a expressão tribulação aqui é pressão do alto. Pressão. Paulo está dizendo que eu não tenho prazer no sofrimento. Isso é masoquismo. O que Paulo está dizendo é: por causa de Jesus, por causa da salvação em Jesus, eu olho para as dificuldades à minha volta com a compreensão de que é uma pressão de Deus, não para me punir, não para me matar, mas como manifestação de cuidado dele sobre a minha vida. Quem gosta de lavar prato, ou quem lava com obrigação, vez ou outra, você vai lavando um prato ali, e a pia de repente vai aparecer água. A minha cidade, a gente fala de entupir. Uma cidade grande, a gente tem que usar a palavra obstruir. A pia, fulano, vem aqui porque a pia está obstruída. Lá não. A nossa mãe que está logo: fulano, vem cá que a pia entupiu. É bem assim lá. E aí, se a pia está obstruída, a água não desce. Se a água não desce, a encanação não está cumprindo com o sentido original pela qual ela está ali, que é canalizar a água da pia até a caixa de gordura ou até a rede de esgoto. Aí você, como uma boa dona de casa, chama o seu marido, que é o homem da casa, que cumpre o seu papel de homem dentro de casa. Ele vem no ralo da pia e faz o quê? Pressão. Qual o objetivo da pressão? Desobstruir a encanação, para que ela cumpra o seu sentido original pela qual está. Quando Paulo diz que nós nos regozijamos nas tribulações, é a compreensão de que Deus nos permite passar por tempos difíceis, não para nos matar, não para nos ferir, mas para nos corrigir. Deserto é elemento pedagógico de Deus. Carlos assim. E ele diz que essa ação de Deus produzirá em nós o quê? Perseverança. A expressão grega aí para perseverança é paciência triunfadora.
com medo. Eu não enfrento os dias maus com dúvida, mas eu enfrento as minhas tribulações, as minhas lutas, as minhas provas, com a consciência de que quando eu sair dela, eu não serei derrotado. Eu sairei dela vitorioso. A minha luta ela pode durar uma semana, ela pode durar um mês, ela pode durar um ano, 10 anos, 20 anos, mas quando eu sair dela, eu sairei vitorioso. Então as tribulações produzem em mim paciência triunfadora. Eu não serei derrotado, porque eu estou ali pelo próprio Deus. E ele diz que essa paciência produz então o quê? Experiência. Experiência que é maturidade, ou no grego, purificação. É quando alguém pega o ouro e coloca no fogo. E esse fogo fará duas coisas no ouro. Primeiro, queimar toda a impureza do ouro. Segundo, vai amolecer o ouro. Prova, dificuldade, tribulação é como fogo. Tira de nós o que não serve para nós, nos purifica, e ao mesmo tempo que nos purifica, nos torna maleáveis para que Deus faça em nós aquilo que Ele faz. Por isso Ele diz que eu me alegro para a tribulação, porque Deus está usando a prova não para me derrotar, mas para me tornar mais parecido com Ele. E Ele diz então, essa maturidade produz em mim esperança. Aí o verso de número 4, ou melhor, o verso número 5, ele diz: e essa esperança não me envergonha. Porque a esperança não está em um sistema. A esperança não está em uma pessoa. Nas últimas eleições presidenciais aí, é uma loucura. O nível que a igreja desceu de incredulidade, de se apoiar em uma pessoa. A gente precisa votar em fulano, porque se ciclano ganhar, vão prender os pastores, vão fechar as igrejas, vão perseguir os crentes. Então a gente apoia ciclano, porque ciclano é paz e amor, ciclano é happy hour, ciclano é do bem, ciclano isso, ciclano vai com tudo. Não, a nossa esperança é que Beltrano ganhe, para que a igreja tenha liberdade, para que a igreja não seja perseguida. Mas não, irmão, para você, irmão, a igreja existe há mais de 2000 anos, e ao longo dos anos, colocaram-se reis, saíram reis, entraram governadores, saíram governadores, entraram imperadores, saíram imperadores, entraram presidentes, saíram presidentes, e a igreja continua marchando triunfantemente em glória, porque ela não depende de governo A, ela não depende de governo B, ela não depende de sistema tal. A esperança da igreja não é se o Brasil vai ser um país melhor com o presidente do ano, não é se o mundo vai melhorar. A esperança da igreja está na pessoa de Jesus, porque os governos caem, as pessoas param, o sistema muda todos os dias, mas Cristo permanece o mesmo que era ontem, que Ele foi no passado, Ele é no presente e será eternamente. Por isso que a nossa esperança ela é certa, porque ela não está aqui. Nossa esperança não está aqui, ou pelo menos não deve estar aqui. Nossa esperança está aqui, nos céus, na pessoa de Cristo Jesus. Sabe por que ele diz isso? Veja por quê. Porque o amor de Deus desceu no céu, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque Cristo, Ele estando ainda nós fracos, morreu ao seu tempo por quem? Pelos ímpios. E Ele continua no verso 7 dizendo: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se ouse morrer. O que Paulo está dizendo para esses irmãos é o seguinte: olha para Jesus, aquele
gentios, porque nós éramos inimigos de Deus. Nós enfeiuramos a face de Deus. Tanto é que Isaías diz no capítulo 53, verso 1, que não havia nele beleza e formosura, porque o nosso pecado enfeiurou a face de Cristo. Ele morreu por nós, os seus inimigos. Não foi presidente A, não foi prefeito B, não foi deputado X, foi Cristo. A esperança da igreja é Cristo. Igreja essa que foi comprada pelo seu próprio sangue, segundo o relato de Lucas no livro de Atos. Nossa esperança deve estar naquele que se entregou por nós, que é aquele que entregou a própria vida por nós, nos dará todas as coisas. Ah, pastor, mas como é que eu posso ter certeza disso? Ah, pastor, como é que eu posso ter certeza que Deus está cuidando de mim? Ah, pastor, como é que eu posso ter certeza que eu vou vencer essa prova? Ah, pastor, como é que eu posso ter certeza que eu vou vencer esse luto? Ah, pastor, como é que eu posso ter certeza que eu vou vencer essa tribulação? É só ver o verso número 8. Deus demonstra o seu amor por nós. E quando nós éramos inimigos deles, pecadores, Ele mandou Cristo a morrer por nosso lugar. Você acha que aquele que morreu por nós na cruz não é capaz de solucionar a crise do casamento? Você acha que aquele que morreu por nós na cruz não é capaz de salvar o teu marido, de salvar a tua esposa, de salvar o teu filho, de salvar os seus pais? Você acha que aquele que morreu na cruz por nós não é capaz de consolar os corações? Você acha que aquele que morreu por nós não é capaz de mudar a história deste bairro, de mudar a história da sua vizinhança, de mudar a história da igreja, de mudar a história daqueles que estão nas mazelas, dos seus delitos e dos seus pecados? E não porque o governo A ou o governo B é bom, mas por causa de Cristo, que morreu, não porque era puxando o saco dele, mas por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele derramou seu amor por nós na cruz. Por isso que a nossa esperança é certa. Por isso que a nossa esperança não nos envergonha. Por isso que a nossa esperança, a esperança do salvo, não é de todo mundo. A esperança do salvo não traz confusão. Porque a nossa esperança está naquele que resolveu o nosso passado, que atua no nosso presente, mas nos dá uma garantia de futuro. Cristo é a nossa esperança. E quando nós vivemos aqui, irmãos, nós nos apoiamos nisso. Pode parecer difícil. Não sei como é que a sua embarcação está nesse grande mar da vida. Não sei de que forma os ventos vêm batendo na sua embarcação. Eu não sei a qual distância você está do seu destino final, da sua margem. Mas enquanto você está aqui, sua esperança precisa estar em Jesus. Ainda que os ventos soprem forte, ainda que as águas batam, ainda que entre água na sua embarcação, você não vai naufragar. Você chegará em paz e segurança ao seu destino final. Não por causa do pastor Leandro, não por causa do pastor José Valdo, não por causa do pastor Luiz, não por causa do nome da igreja, não por causa da denominação, não por causa de fulano, mas por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Então ele termina dizendo o seguinte: você acha que ele fez tudo isso quando nós éramos inimigos? Você acha que ele não vai fazer agora, que nós fomos justificados pelo seu sangue? Seremos salvos por ele? Daí, meu irmão, minha irmã, se não fosse Jesus, você estava enfrentando a terrível ira de Deus. Se não fosse Jesus, você ia para o inferno. Não, mas é porque eu sou bonito, ele me salvou. Mas nós somos boniteza, você ia salvar. Não, mas é porque eu dou dízimo na igreja. Não, é porque eu ajudei a fundar a igreja. Ou a fundar a igreja, depende de onde você está. Não, mas é porque meus pais são crentes, eu cresci na
na igreja. Esse dia eu disse lá para os irmãos na igreja: pais, leve os seus filhos ao conhecimento do Evangelho. Pais, leve seus filhos a reconhecer que são pecadores. Pais, pregue o Evangelho de salvação para os seus filhos. E ore para que o Espírito Santo aplique o Evangelho de salvação e que eles confessem a Cristo como Senhor. Senão eles irão para o inferno. Esse negócio de que porque eu cresci na igreja, frequento a igreja, já sou batizado, já como você levou para o céu, você pode até subir. Mas quando chegar lá na porta, vai dar um tapinha na mão, teu pai entra e desce. Por causa de Jesus. Não há nada em nós, não há mérito em nós que nos livre da terrível ira do Senhor, mas por causa do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, para tornar aqueles que eram inimigos de Deus, amigos, para que aqueles que estavam em guerra fossem reconciliados, para que aqueles que estavam do lado de fora fossem postos do lado de dentro, para aqueles que andavam por aí sem rumo e sem direção, agora possam caminhar com a certeza do destino final, salvos pelo seu sangue da vida. Então ele termina no verso 11 dizendo: e não somente isto, mas nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Veja, ele não somente resolveu o nosso passado, ele não somente atua no nosso presente, ele não somente nos dá uma garantia de futuro, mas enquanto nós estamos aqui, ele é a nossa segurança. E não somente isso, aquele que era o nosso inimigo aplacou sobre si a sua própria ira, fazendo cair sobre ele mesmo a iniquidade de todos nós. E aí Isaías, no capítulo 53, diz que ele levou sobre si as nossas culpas, as nossas dores, as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Deus, que é o nosso inimigo, que teve a oportunidade de nos enviar para o inferno, aplacou sobre si a sua ira, nos livrando da condenação eterna, e mais, se fazendo para nós nossa fonte de contentamento, nossa verdadeira fonte de alegria. Por isso que ele diz: nos regozijamos em Deus. Uma vez que nós cremos em Cristo, uma vez que nós somos alcançados por sua graça, nós não nos regozijamos mais no pecado, nós não nos regozijamos mais nas coisas terrenas, nós não nos regozijamos mais nos prazeres desta vida. No hino 259, no cantor cristão, a segunda estrofe, ele diz: tu que procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Quando nós cremos em Cristo, quando nós somos alcançados por essa obra salvífica, quando o amor de Deus é derramado no nosso coração, quando essa graça é manifestada, Ele perdoa o nosso passado, Ele atua no nosso presente, Ele nos garante o futuro, nos sustenta aqui, mas Ele se torna para nós. Ele se torna para nós a nossa própria satisfação. Eu termino dizendo o seguinte: Jesus, Ele não tem o que a gente precisa, sinto muito mais. Ele não tem o que a gente precisa. Ele não tem o que deixar de feitas precisa. Porque dele é o estado condicional. Hoje eu tenho, amanhã eu posso ter. Todo dia primeiro do mês eu tenho dinheiro. Dia do Deus, pago tudo. Deus do céu. Mas Jesus, ele é. Ele não tem. Ele é.
Para os que estão sedentos, Ele é a água da vida. Para os que estão feridos, Ele é o pão de vida. Para os que estão às trevas, Ele é a luz do mundo. Para os que estão na mentira, Ele é a verdade. Para os que estão perdidos, Ele é o caminho. Para aqueles que perderam a noção de tempo, Ele é o alfa, o princípio e o fim de todas as coisas. Para aqueles que estão mortos, Ele é ressurreição, Ele é vida. E para aqueles que acham que a sua vida não tem mais jeito, que o pecado devastou de vez com você, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tirou o meu, que tirou o seu, e pode tirar de todo aquele que crê. Ele é Jesus, aquele que nos reconciliou com Deus, aquele que nos dá livre acesso ao trono da graça, aquele que venceu a nossa morte, nos dá garantia, aquele que, enquanto aqui navegamos, Ele é a nossa mão, é aquele que nos sustenta com a sua forte mão, é aquele que se faz para nós fonte de contentamento, porque ainda que falte bens, ainda que falte filhos, ainda que falte emprego, ainda que falte igreja, Ele nunca nos faltará, porque Ele é e se Deus abençoe.